Estamos iniciando o programa Alegria de Viver com capítulos novos, com um belo livro, como esse livro aqui, Reportagens de Além Túmulo, que nós já estamos comentando com vocês. No programa anterior você viu a história do Severiano. Se você não assistiu, assista, vale a pena. Humberto de Campos nos trouxe um ótimo exemplo sobre as atitudes que nós devemos ter no correr da nossa existência, os resultados que acontecem em virtude daquilo que nós estamos plantando hoje. Vale muito a pena. A história de Severiano, o capítulo anterior, e hoje, que é o capítulo 2. Hoje nós entraremos no capítulo 3 dessa bela obra. Se você não conhece, se chama Reportagens de Além Túmulo. É uma obra que é do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos fazendo leituras, comentários. Eu tenho certeza que você vai apreciar muito. Pegue seu livro, seu caderno, vamos seguir adiante, porque temos belas histórias para vocês. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sei que você está ansioso para continuar a nossa leitura desse livro tão cheio de ensinamentos. O Reportagens de Além Túmulo representa a fala de Humberto de Campos, o relato de um repórter no outro lado da vida, trazendo informações sobre fatos verdadeiros, sobre fatos reais na existência do ser humano, servindo de exemplo para todos nós. Eu já ouvi essa conversa várias vezes ao longo destes anos de trabalho na doutrina espírita. Ai, como eu sonho em ser vidente. Ai, eu queria tanto poder enxergar. Eu sou uma porta, não enxergo nada, não escuto nada. Ai, que frustração. Eu não sei, eu acho que eu não mereço ser desses que têm essa capacidade de ver os espíritos. Isso é uma fantasia que nasce na ingenuidade, na imaturidade, na ambição ou na ignorância. Porque, de verdade, todo o processo mediúnico é uma oportunidade de serviço. Mas você pode ser médium não só quando o espírito se manifeste através de você, mas você pode ser médium constantemente, diariamente. Você pode ser médium da paciência, médium da tolerância, médium da indulgência, médium da bondade, médium da solidariedade. Você pode ser veículo de todas estas coisas, sem precisar sentir a influência de um espírito vibrando através de você. Porque quando você faz que a sua vida seja um canal, uma ponte entre os conceitos espirituais superiores e a vivência física, certamente você terá uma boa companhia. Você terá um espírito amoroso te intuindo, te ajudando, e inclusive o seu próprio espírito protetor estará mais perto de você. Então esse negócio, eu queria, você não sabe o que você está pedindo. Porque como disse o Chico uma vez, que foi uma moça consultá-lo e disse, Chico, eu queria tanto ser médium vidente. O Chico olhou para ela e disse assim, minha filha, aquele que vê a flor também vê o sapo. Eu quero ver o espírito fulano, levitando, vibrando, iluminado. Só que você vai ver o espírito obsessor, o espírito trevoso. Já pensou, você acorda assim à noite com a vidência e tem um espírito com os olhos vermelhos assim, bem em cima da tua cama, olhando para você, e você está ali, meu Deus, quem será? Eu não quero ver, não quero ver, não quero ver. Aliás, eu tenho um amigo muito querido que trabalha com as nossas atividades aqui da TV, da produção, que um belo dia ele estava lavando louça na casa dele e ele virou assim para a porta e ele viu uma entidade. E ele é espírita, hein? Imagina isso. E ele viu uma entidade, imediatamente ele voltou para a pia e falou assim, pode ir embora, não quero ver você, aqui não quero. Ficou branco, pálido, quase desmaiou. Aí o espírito, com pena dele, foi embora mesmo. Então, a experiência do Raul Mendonça foi essa.
É isso mesmo. Ele não quis nem saber do espírito. Conversava com o espírito, doutrinava o espírito, trabalhava no centro espírita, mas quando apareceu um espírito, ele não quis nem perguntar quem era, nem parecia espírito mau, podia ser um bom espírito. Ele não quero você aqui não, pode ir embora. Falou sério assim. Então, tá vendo? Você sabe que isso assusta. O povo pode infartar. É como aquela história da brincadeira do copo, Solange, já ouviu falar? Nossa, brincadeira do copo? já fiz, muitas. Já fez, olha o macumbeiro aí, ó, fazendo as amigas passar medo. Põe o copo lá, todo mundo estica a mão, vamos lá, copo. Não sobra Se nenhum. tiver alguém aqui, esse copo anda. Aí quando o copo começa a andar, sai um por lado do tapete, outro pela janela, outro pelo buraco da fechadura. Não fica ninguém para ver o espírito. O copo Sim, andando. Imagina se aparece um espírito. Nossa Senhora. É uma tragédia. E isso que nós estamos falando tem uma ligação muito grande com o nosso capítulo 3º, o capítulo de hoje. A gente vai ver uma experiência interessante, porque se trata dessa temática de a pessoa querer muito, para ela se sentir importante, e geralmente, Solange, é a vaidade, é o desejo de grandeza, de realce, que faz a pessoa ter vontade de estar no centro do picadeiro como uma pessoa requisitada, uma pessoa que fala o que viu do outro lado da vida e todo mundo fica ouvindo, todo mundo quer saber o que a pessoa viu. Então ela se sente no centro. Geralmente, tá? Não é 100%, mas geralmente, pessoas que tenham estas tendências egocêntricas, elas gostam, elas querem, elas desejam fazer aquilo. Ao invés de elas aceitarem aquilo que Deus lhe deu, para que ela possa ser médium mesmo, sem chamar a atenção dos outros. É como passista. Já viram passista? Você que já foi na casa espírita tomar passe. Então, tem passistas que em casas espíritas sérias, eles têm uma postura muito discreta. Eles têm uma postura calma, têm uma postura equilibrada. Então, o sujeito se senta lá, às vezes ele está precisando de uma ação magnética, ele se senta lá, o passista se posiciona quietinho e não acontece nada. O cara fecha o olho, quando termina, ele fala assim, esse cara não me deu passe, não senti nada. Agora, tem o outro que começa assim, vai dar o passe Machadinha, Eu o passe conheço de um Mojucá. que faz assim, ó. Tem um monte de os caras, o passe do Funga da Maria Fumaça. Aí o cara, esse passe foi bom, esse foi o passe forte, né? Então, essas pessoas que gostam de chamar atenção, ao invés de se imbuírem da tarefa de transmitir uma energia que não faz barulho, a essência é você desejar o amor daquele que está sentado. E é bom que você entenda um pouco do fluxo das energias para transmitir o passe de uma forma adequada, mas se você não souber, você põe as mãos e pede que Deus possa transmitir sem fazer ruído, sem fazer alarde. Porque quem faz esse tipo de coisa quer mostrar alguma coisa além da energia que está transmitindo. E o povo adora aquele barulhão, sente, esse daí foi um passe forte, um passe especial. Ainda mais com umas estraladas assim, tudo. Já vi passe de todo jeito, já vi gente dar passe de todas as maneiras. E não é isso que funciona. Para o passe não é preciso barulho, não é preciso fungar, não é preciso falar, não precisa nada. Agora, aqui no caso da mediunidade já ostensiva, você tem que entender que aquele que enxerga a flor, enxerga o sapo. Está preparado para isso? Vamos lá, Solange, vamos ver? Vamos lá, mas tem a nossa vinheta. Vai pôr a vinheta primeiro. Reportagens de Além Túmulo. Você viu aí a vidência esquecida. A vidência esquecida. Vamos entender o que significa isso? Vamos começar a leitura do texto? Vamos lá.
Benício Fernandes era assíduo frequentador de um grupo espiritista, mas nunca se furtara à enorme contrariedade por não participar da visão direta dos quadros movimentados da esfera invisível. Ele era um frequentador, estava ouvindo sobre o amor ao próximo, sobre o perdão das ofensas, sobre a necessidade de se impessoalizar, mas ele ficava contrariado toda vez que ele não conseguia participar daquilo que os outros viam, naquilo que eles contavam do que aconteceu no lado de lá da vida. Desejava ardentemente os dons mediúnicos mais avançados. Fazia inúmeros exercícios para obter. Iniciavam-se os trabalhos habituais e lá estava o nosso amigo em profunda concentração, ansioso por surpreender essas visões reveladoras. Tudo, porém, em torno do seu mundo sensorial, era expectativa e silêncio. Terminada a reunião, ele ouvia, escondendo a própria mágoa, certas descrições de alguns companheiros que estiveram lá e puderam contar o que tinham visto. Este observar a presença de amigos, de espíritos amigos. Aquele contemplara maravilhoso quadro simbólico. Falava-se de mensagens, de painéis, de luzes, entrevistas. Dentre os visitantes comuns, de passagem pelo grupo, surgiam preciosos casos de fatos vividos. Havia sempre alguém a comentar um acontecimento inesquecível, de sabor doutrinário, que ocorreu no meio da família. Alguém que viu um espírito do avô que veio visitar o netinho. Alguém contava sempre. Benício não conseguia disfarçar a inveja e o desgosto. E então se despedia, quase bruscamente, nervoso, fisionomia estranha e taciturna, para ir para casa e entregar-se a pensamentos angustiosos. Ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, eu não valho nada. Aquela coisa muito fraterna que as pessoas costumam esconder para não mostrarem como elas são de verdade, né? Muito Aí, contrariado. por que razão? Perguntava ele. Por que razão eu não consigo perceber as manifestações do plano espiritual? Seria justo acompanhar o esforço dos companheiros quando ele, a seu ver, se sentia pouco atendido nas suas necessidades? Eu preciso tanto ver alguma coisa e ninguém me ajuda. Como que eu vou lá fazer parte desse grupo se eles não querem me favorecer nesse meu sonho de ver as entidades? E a coisa ia assumindo caráter de terrível obsessão. É, obsessão, porque a pessoa fica com a ideia fixa, a ideia fixa, ela vai criando uma crosta e a pessoa se encasula naquilo e ela fica sempre com aquilo remoendo e as entidades inferiores começam a fazer aquilo crescer e vai crescendo. É o caso do ciúme, é o caso da inveja, é o caso do medo. Já viu aquelas pessoas que só ficam lendo notícia de última página do jornal? Quem matou quem roubou quem? Ela sempre fica encruada naquela coisa do medo e vai crescendo, e vai crescendo. Ela duvida de todo mundo, ela acha que todo mundo vai tomar alguma coisa, que todo mundo vai lhe roubar. Então, a fixação atrai obsessores. A ideia fixa é uma auto-obsessão. E as entidades ajudam a que ela fique pior, né, Solange? Complicam. Vamos em frente. Nosso amigo... A coisa ia assumindo o caráter de terrível obsessão. Nosso amigo não mais ocultava o mal-estar íntimo. Se alguém, depois de uma prece, o interrogava sobre as observações próprias, esclarecia em tom desabrido. Não vi nada. Não sinto nada. Acredito que eu sou uma pedra. Assim, ele falava como um modo tão natural, tão pacífico, que as pessoas ficavam assim, nossa, esse cara tá nervoso. Porque de verdade, né? Não é uma coisa assim, não, eu senti o ambiente vibratório, eu não enxergo nada, não sinto mais. Nossa, estava maravilhoso aqui, uma harmonia. Não, sabe aquela pessoa que quer mostrar que está contrariada? É como quando você chega em casa pro marido e fala assim, tudo bem, bem, isso é mais comum com mulher, né? Você tá tudo bem? Não.
Ou então, tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Sim, já falei que tá tudo bem. O que aconteceu? Nada. Né? Nada. Esse nada já mostra que aconteceu alguma coisa, né? E aí se a pessoa não pergunta mais, a coisa piora. A coisa vai, porque a pessoa quer mostrar que ela está irritada. É o caso do Benício, que era homem e que também usa essa mesma estratégia. Os homens também faziam a mesma coisa, porque não tem coragem de dizer, não tem coragem de assumir, não tem coragem de dizer, eu não acho que eu não valho nada nesse centro espírita aqui, que todo mundo enxerga tudo e eu não enxergo bolufas, né? Era essa a atitude dele. Continua o texto, então, nos contando. Aquelas atitudes revelavam profunda desesperação aos companheiros preocupados. Os companheiros no centro começaram a ficar preocupados com essas atitudes. A situação agravava-se cada vez mais quando, uma noite, Benício sonhou que aportava ao mundo espiritual, convocado por um amigo desejoso de receber suas notícias diretas. Naquela paisagem de intraduzível beleza, o desvelado mentor, no sonho, abraçou Benício e perguntou do porquê das suas amarguras. O pobre homem estava deslumbrado com aquilo que estava vendo, sem encontrar meios de exprimir, de dizer da sensação de gozo que lhe ia na alma. Porém, respondeu sem hesitar. Meu grande benfeitor, não me posso queixar das minhas lutas na terra, mas não devo ocultar minha grande mágoa. A respeitável entidade fez um gesto interrogativo, querendo dizer, então me diga o que é. Enquanto Benício continuava. Desgraçadamente, para mim, embora participe dos esforços de uma nobre agremiação de estudos evangélicos, nunca vi os espíritos. Nunca vi os espíritos? Aí o espírito amigo, que está com ele no sonho, responde para ele. Mas você não está com a luta temporária da cegueira. Você não está sem condições de enxergar, respondeu o amigo, de maneira afável. Você esquece, por acaso, que o seu plano de trabalho está igualmente povoado de espíritos, em diversos graus de elevação evolutiva? Acredita, porventura, que os habitantes da Terra sejam personalidades estranhas à comunidade do universo? Não são espíritos? É esses que estão no seu dia a dia. E com essas perguntas, Benício experimentou um imenso choque. Aquela interpretação inesperada lhe desnorteava os pensamentos. Como se desejasse retificar o engano de suas cogitações, acentuou com algum grau de desapontamento. Ele quis explicar o que é. Acho que o espírito bom, esse espírito elevado, não entendeu o que é o que eu estou querendo dizer. Então, pera um pouquinho, esse espírito, eu explico sim. O que o Benício explicou? Está aí no texto. Eu sinto vontade ardente de ver os espíritos protetores, de beijar as mãos deles todos os dias, de manifestar a esses espíritos meu reconhecimento. E então perguntou o mentor, muito solícito diante dessa explicação. E o mentor perguntou para ele, o quê? Mas você esqueceu a sua velha mãezinha? Há quanto tempo você não se recorda de orar com ela, beijando as mãos carinhosas? Acredita, talvez, que os cabelos brancos da sua mãezinha dispensam os teus carinhos? Não precisa mais deles? A mãe, a velha mãezinha. O espírito falou para ele, você quer ver os protetores, mas você esqueceu da sua velha mãezinha? Que mais? E o teu tio, esgotado nos trabalhos mais grosseiros do mundo, por ajudar tua mãe na viuvez? Se esqueceu, Benício, esses espíritos protetores de tua vida? A mãe e o tio são espíritos que estão te protegendo, você esqueceu deles. E então, Benício, esse discípulo da terra, experimentou um frio cortante na alma. Nossa,
No entanto, ele não desistiu. A gente é muito chucro, né, gente? Olha, a gente é muito tapado, a gente recebe as burdoadas com amor e ainda a gente fica querendo dar uma explicação. Mas não é bem isso, não é que é desse jeito, eu queria outra coisa. Não é bem o que ele queria. E não é o que ele queria ouvir, né? Então o Benício, aí continua no texto, ele vai tentar dizer, olha, eu compreendo disso tudo, que são meus protetores, mas eu não posso me furtar ao desejo de estar, de entrar, de viver em contato com as nobres entidades que ali naquele lugar dirigem as tarefas e conhecer os superiores desígnios daquilo que nós vamos ter que viver e aprender. Ah, eles querem nos explicar coisas. Eu queria tanto ter esse contato com as entidades elevadas que dirigem as tarefas. Aí vem o mentor e diz para ele: Benício, mas você não recorda teu chefe de trabalho diário? Interrogou o benfeitor venerável. Ele é um bom espírito dirigente. Supõe que a tua oficina e a tua administração estivessem no mundo a esmo? Ou seja, você quer ver os orientadores espirituais, mas você esqueceu do seu chefe no serviço? Ele também é um espírito dirigente. Ou você acha que a sua oficina, o seu lugar de trabalho, está sem alguém que tome conta? Que estivesse jogado a esmo? Você esqueceu disso? Não despreze a possibilidade de integrar elevados programas de ação no do teu diretor de trabalhos terrestres. Auxilia-o com a boa vontade sincera. Antes de examinar as suas decisões com pruridos de crítica, procura algum meio de contribuir com teu esforço, honrando-lhe os propósitos. E como o interlocutor estivesse agora profundamente emocionado, como Benício estivesse agora pensando nessas coisas que ele não fazia, o amoroso mensageiro continuou dizendo: você se esqueceu dos diretores da instituição doutrinária onde você busca auxílio? Aqueles irmãos muitas vezes são caluniados e incompreendidos. Considere, Benício, os sacrifícios deles. Quase sempre sofrem os ataques da malícia humana e necessitam de companheiros abnegados que os compreendam para a obra generosa de suas fundações fraternas. Quanta gente na casa espírita não dá vazão a fuxicos, a insinuações, a comportamentos mesquinhos, falando do outro por frente ou por trás, mas geralmente por trás. Você não compreende o trabalho que custa àqueles que estão à frente terem que enfrentar todos os desafios e ainda carregar suas próprias limitações? Por que você não se torna companheiro deles? Por que você não os apoia? Por que você não compreende como é difícil estar à frente? Por que você não apoia pelo menos com o seu silêncio, com a sua prece? Por que não mata no nascedouro o fuxico de quem vem te contar? Você viu o que a pessoa fez? Como ela foi grosseira? Como ela falou rispidamente? E a outra diz: é mesmo? Nossa, que gente grossa! Quantas religiões não acabam fomentando entre seus membros exatamente esse fermento da discórdia, porque os que escutam, em vez de morrerem com a notícia, apoiam a indignação. Você não acha que seria muito melhor você dizer, Benício, para aquele que está reclamando, dizer para ele: você sabe como é difícil administrar uma coisa dessa? Você já se pôs no lugar dele? E aí a pessoa ia se retrair. É verdade, né? Nossa, puxa vida, eu estou fazendo um mau juízo. Você acha que a nossa atitude na casa de Deus é julgar o próximo? Quando a gente escuta Jesus constantemente falando para a gente perdoar, compreender, ter indulgência? Você acha que é assim? Eu vou embora, me tratou mal, vou pegar minhas coisinhas e vou procurar um outro lugar. Vai, pode ir, não tem problema. Mas quando você faz isso, você está dando asa à sua postura mesquinha, medíocre, infantil, ao invés de se enfrentar e dizer exatamente: puxa, obrigado, Senhor, por uma pessoa que está me educando e por eu perceber que eu estou melindrado por ser frágil. Eu quero aprender a ser firme. Eu quero aprender aquilo que
Emmanuel disse para Chico Xavier uma vez que lá em Pedro Leopoldo, o padre da igreja que ficava a 80 metros do centro espírita, na hora de fazer a pregação na missa, tinha um alto-falante, porque o alto-falante da catedral era para a cidade inteira escutar a pregação do padre. E o padre, durante a missa, começou a falar que o Chico era um desses caras que estava lá, porque agora ele começou a ser conhecido, recebendo espíritos. O Chico é isso, o Chico é aquilo. Onde já se viu uma coisa dessa? Ele deve ser um rinoceronte para receber tanto espírito em cima. Ele não deve, para aguentar tanta entidade montada nele, deve ser um desses animais de carga. E lascou, acabou com a reputação do Chico. E lá no centro espírita, o povo escutando. E na cidade inteira, o alto-falante, o padre achacando o pobre do centro, do Chico Espírita, do centro espírita. Aí Chico ficou magoado. Contam isso, né? Que Emmanuel chegou para ele e falou assim, meu filho, o que aconteceu? Ai, o senhor não ouviu? O padre falou que eu pareço o rinoceronte para ter que aguentar tanto espírito em cima. E o Emmanuel disse para ele, olha meu filho, eu vou te falar uma coisa, viu? Se você não é um rinoceronte, é bom você ser. Porque o rinoceronte tem uma casca grossa, uma casca que ele pode receber pedrada, ele pode receber tudo, e nada interfere na sua disposição. Porque se você tiver uma pele muito fininha, qualquer espetadinha vai fazer você cair. Então, se você ainda não é um rinoceronte, é bom ser, agradeça ao padre por ele falar de uma coisa que vai te ajudar muito a ser um rinoceronte. É isso aí. Então, o que acontece? A nosso melindre, nossa maneira delicada para ouvir as coisas, às vezes faz você mostrar-se como você realmente é. E isso é que está acontecendo aqui. Você, Benício, você é um companheiro da casa espírita, você poderá ser apoiador, você poderá dizer, olha, eu não presto para nada aqui, mas o que o senhor precisar pode mandar que eu faço. Precisar lavar o banheiro, eu lavo. Se precisar carregar a cadeira, eu carrego. Se precisar limpar o banco, eu limpo. Se precisar fazer café, eu faço. Se precisar tirar o lixo, eu tiro. O que o senhor precisar? Eu quero ser útil. Ser útil. Não ser importante. Muita gente nas igrejas quer ser importante. E sendo útil da menor forma, para não ter muito trabalho. Mas quer ter o nome, quer aparecer na foto. Quando, na verdade, o Evangelho nos ensina a sermos úteis, não importantes. E isso, Benício está ouvindo. Vamos lá continuar, Solange? Vamos lá. E o mentor fala para ele, é justo que você não seja apenas um mero sócio contribuinte de despesas materiais, e sim participante ativo do trabalho evangélico, isto é, sincero sócio de Jesus. Ou seja, Benício tem que contribuir com aquilo que ele pode fazer de melhor. Não é ficar apoiando os outros, falando mal, se desfazendo dos companheiros de trabalho. Não. Seja um sincero sócio de Jesus Cristo. O aprendiz da terra, ele, o Benício, se sentia extremamente envergonhado. Isso está num sonho, hein? Está no sonho. E ele está falando com o espírito. Suas ideias se modificavam em ritmo acelerado. Entretanto, no seu estágio de homem comum do mundo, pouco inclinado a ceder das próprias opiniões, respondeu em tom de mágoa, sim, meu bondoso amigo, reconheço a justiça e a grandeza dessas observações. Entretanto, nas minhas atividades terrenas, queria ver, pelo menos, algum espírito sofredor. Alguma entidade necessitada, não precisa ser um espírito luminoso, não. Alguma entidade necessitada ou ignorante, eu queria ver eles. E aí, valendo-se da pausa, que se fizer ali normal e espontânea, com os derradeiros, os últimos argumentos, o carinhoso emissário voltou a lhe dizer, almas desalentadas entre feridas e angústias, seres necessitados de assistência e de luz, não se lembra mais dos filhinhos que o céu te concedeu? Penetra cegamente os portais da tua instituição, a ponto de não ver os enfermos e derrotados da sorte que ali procuram o socorro do Evangelho de Jesus Cristo? Nunca viu os que se aproximam da fonte das bênçãos, tomados de intenções mesquinhas e criminosas,
terríveis obsessores dos operários fiéis? Você quer ver espírito obsessor, quer ver espírito sofredor, quer ver entidade que estão lá inferiores? Você não viu os que estão indo no centro espírita? Os que estão indo pedir, os que estão revoltados, os que querem matar, os que estão frustrados de ódio. Você não vê essas pessoas lá? Como você pode entrar no centro espírita e não ver aqueles miseráveis que estão nas filas, esperando um consolo, esperando um amparo, esperando uma cesta básica, esperando um remédio, esperando uma palavra de amizade, uma palavra de respeito? Ora! Doentes, com feridas, né? Benício agora estava estático, demonstrando então haver, afinal, compreendido. Você anda assim, tão esquecido da vidência preciosa que Deus te confiou, Benício? Se você ainda não pode contemplar os espíritos benfeitores ou malfeitores que te rodeiam na terra, como você quer conhecer e classificar as potências do céu? Volta para casa, Benício, e procura enxergar, procura ver. Nesse instante, Benício se sentiu perturbado pela explosão de um ruído imenso. Quem era esse ruído imenso? Era o relógio que o despertava. Acordou, esfregou os olhos e preparou-se para tomar o trem suburbano dentro de alguns minutos. Nessa manhã, Benício Fernandes levantou-se, tomou o café, abraçou mais afetuosamente a esposa e os filhinhos. Cada coisa da sua modesta habitação agora apresentava aos seus olhos uma expressão diferente e mais preciosa. Antes de sair, foi beijar as mãos de sua mãe paralítica, o que há muito não fazia. Perguntou pelo velho tio que saíra mais cedo e, engolfado em grandiosos pensamentos, dirigiu-se para o trabalho, meditando na providência divina que lhe havia permitido receber uma lição para o resto da vida. O indivíduo estava na terra querendo ver espíritos, mas não via os espíritos, que estavam materializados diante dos seus olhos, que moravam na sua casa, que o circundavam de exemplos e de contatos diretos. Ele não os via. Você não vê a dor do seu vizinho, você não vê a angústia no olhar da empregada que vai limpar a sua casa porque a casa dela está em ruínas. A gente não vê o coração abatido de uma pessoa que está passando por um trauma emocional. A gente está querendo ganhar dinheiro e não nota o sofrimento do colega que está na mesa ao lado, atarantado, trêmulo. A gente conversa com as pessoas e se enoja, às vezes, do hálito ácido que eles exalam quando falam conosco. E a gente se sente enojado para se afastar daquele foco de mau cheiro, ao invés de a gente pensar, puxa, esse moço não comeu nada. Ele deve estar com fome. Por que será que ele não se alimentou? Eu vou convidá-lo para o café. Ou eu vou trazer amanhã para ele algum lanche, dizer que eu não quis, eu vou dar para ele comer, sem ele achar que eu fiz para ele não se ofender. Está vendo como a gente não enxerga? Como a gente não nota? Como a gente vê pessoas que estão estampando, não que elas queiram mostrar, mas a sua maneira de ser demonstra uma necessidade que a gente não está atenta, não está pensando sobre o quanto isso representa em oportunidade de você enxergar. Estas lições desse Espírito, elas calam profundamente na consciência de todos nós que estamos tentando ser melhores, porque a gente muitas vezes está interessado em grandes conquistas, em purificação, em transformação para o paraíso celeste. Mas não somos capazes de ver o que está no nosso nariz, aquilo que está na nossa cara. Como queremos ver os anjos? Como queremos ver os grandes pássaros que voam, os condores lá nos altos?
Se não vemos a formiga que está aqui em nossa realidade, se não vemos o pardal que está procurando uma comida, que não está se alimentando adequadamente porque não encontrou nada. Então, são chamamentos para as realidades que nós vivemos. E a distração em relação a estas coisas nos faz pensar em alguma coisa que eu acho que você também pode pensar comigo. Você certamente tem um celular, né? Você tem uma tecnologia avançada em suas mãos. Todos os dias você vai e entra, você vê notícias, você conversa com pessoas nas suas mensagens rápidas. Porém, você já se deu o trabalho de ver quanto você gasta nas buscas e nas conversas, na interação no seu celular, e quanto você se devota, você se dedica em conversar pessoalmente com uma pessoa que precisa? Porque o celular você desliga a hora que você quiser e você fala, acabou a bateria. Dá licença que eu vou fazer outra coisa, agora eu não posso. Mas com a pessoa do seu lado, uma pessoa doente que está no seu lar, precisando de uma atenção mínima. Uma pessoa na rua, que você tenha que encontrar e dar a ela algo. Nós temos, a Solange vai contar uma experiência que ela passou essa semana sobre um ser humano que, quando fomos a uma lanchonete, a uma padaria, ela encontrou. Nós estávamos vendo. Nós estávamos estacionando o carro, era de noite, estava meio chovendo, aquela garoinha fina, e eu vi um senhor de uma meia-idade mexendo no lixo, porque aqui em Campinas nós temos aquelas lixeiras grandes, e são caixas enormes com rodinhas, e tinha em volta da lixeira, a lixeira já estava cheia, e em volta da lixeira tinham sacos de lixo, porque em frente a restaurante, padaria, então tinha muito lixo ali. E esse senhor revirando o lixo, ele pega assim, deu para ver claramente, ele põe a mão no lixo e leva à boca um alimento, alguma coisa esbranquiçada que ele come. E ele limpa assim a mão, a boca toda, engole tudo aquilo. E é uma situação muito triste da gente ver. Então, nós, diante daquela situação, nós paramos o carro e fomos conversar com esse senhor. E conversando com ele depois me disse, depois de um certo tempo, ele me disse que ele estava grato por nós termos falado com ele, por nós termos visto que, apesar dele estar no lixo, ele não era lixo, ele era gente. Então ele agradeceu, nós tentamos ajudar com o que nós tínhamos, ele falou assim, eu fico feliz não só dessa ajuda que você me dá, mas principalmente de você ter me tratado como gente. Vocês me trataram como gente, vieram falar comigo. Você nem desligou o carro para vir falar comigo. Veja só como ele estava atento. Você parou o carro, você nem se deu o trabalho de desligar o motor. Você veio falar comigo. Isso para mim, não importa se você me dá uma moedinha ou se você me dá R$1.000. Isso para mim tem muito mais valor do que o que você pode me dar. Você me tratou como uma pessoa. Você me tratou como ser humano. E ainda falou, porque as pessoas olham pra gente e acham que nós somos lixo. Eles não veem a gente como gente. É assim que as pessoas nos tratam. Ele falou isso pra mim e eu não esqueço. Nunca mais eu esqueci do olhar dele, do rosto dele. Um homem magro, judiado, falando isso, dessa forma. Então, você percebe que muitas vezes as coisas estão diante dos nossos olhos. E a gente passa, como disse Jesus, né? Quem era o próximo, a gente passa por cima e finge que não viu. A gente não olha, a gente não percebe, a gente não vasculha o íntimo através dos pequenos sinais, do tremor das mãos de uma pessoa, daquele hálito azedo, da irritação, do nervoso de uma criatura, que deve ter um motivo para ser assim. A gente atribui a uma coisa mais simples. Tá irritado, é um grosso, é desse jeito mesmo, uma pessoa que não tem inteligência, não tem cultura. É mais fácil.
do que a gente parar e pensar, puxa vida, tem algum problema atrás disso, né? É muito do que o Evangelho fala, né? O Evangelho fala para a gente amar ao próximo. Como é difícil isso, a gente amar o próximo como a nós mesmos. A gente ainda não consegue fazer isso, mas se nós começarmos a nos colocar, né, tentar nos colocar no lugar do outro, acho que a gente consegue enxergar de uma forma diferente esse ser humano que está ali interagindo com a gente, que muitas vezes, como o André disse, às vezes parece que a pessoa está bem, que a pessoa até sorri, te dá um bom dia, boa tarde, mas se você observar com mais cautela, você vai ver que essa pessoa não está tão bem assim, que essa pessoa tem alguma coisa. E se você investigar, se você demonstrar uma certa atenção, uma preocupação, muitas vezes essa pessoa se abre, essa pessoa fala para você o que está acontecendo. E mesmo que você não possa ajudá-la assim diretamente, só pelo fato de você se preocupar, de você conversar com a pessoa, ela já pode se sentir melhor. E muitas vezes nós conseguimos, através de uma atitude dessas, amenizar esse sofrimento. E às vezes uma pessoa que está pensando em fazer alguma bobagem, cometer uma loucura, tirar a vida, às vezes só porque nós conversamos um pouco, nós demos um pouco de atenção, essa pessoa muda o foco. E isso abastece a alma daquele que estava se sentindo um lixo, se sentindo uma pessoa sem valor. É essa interação de alma com alma. Pegue o seu celular, procure lá, faça um exercício. Daqueles seus contatos todos, eleja um por dia. E envie para ele sempre não uma mensagem copiada e colada. Fulano, que saudade de você, quanto tempo que a gente não se conversa, espero que esteja tudo bem. Quando você puder, envie notícias, eu gosto de saber como você está, eu sinto falta de a gente conversar, eu estarei sempre aqui disponível, se você precisar de alguma coisa. Faça isso. Eleja alguém que você tenha um certo conhecimento, porque nas listas de contato tem muita gente que nunca viu você nunca viu, mas fazem parte, né, desses contatos. Mas entre aqueles que você tem uma relação realmente existente, de fato, envie, escolha um por dia. No outro dia você pula para outro. No outro dia você pula para outro. E você vai perceber que todas essas pessoas que você tocou pelo celular mesmo estarão te respondendo. Porque você chegou num momento em que essa pessoa estava às vezes triste, estava precisando de uma palavra amiga, ou estava se sentindo abandonada. E alguém entrou em contato com ela. É claro que o celular facilita a velocidade, né, disso. Outra maneira de você fazer isso é você escrever uma carta. Escreve, põe no correio. Você nunca se esquecerá das cartas que você já recebeu. Muitas vezes você guarda isso numa caixa de sapato, né? Aqueles bilhetinhos, aquelas cartinhas, aqueles cartões de aniversário ou de flor que você um dia recebeu, e você guarda aquilo como uma mensagem bonita para você ler de vez em quando. Isso é muito útil, isso é alimento para o nosso espírito. Faça isso, você verá como isso te enriquecerá e enriquecerá os outros. E você viu como é bonito esse título? A Vidência Esquecida. Olha só, porque quando eu li esse título, eu falei, vidência, né? A gente tem aquela ideia da vidência. Não, a vidência esquecida é isso que está no nosso dia a dia, que nós temos essa possibilidade de ver e não estamos vendo. E as histórias de Humberto vão seguindo aqui. Nós teremos mais histórias interessantes para vocês. Falaremos sobre os espíritos protetores no próximo capítulo. É isso aí, gente. Vocês. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Fale para as pessoas, para elas também virem aqui, porque às vezes elas estão esquecidas e não sabem que existe a nossa alegria de viver, não é mesmo? A gente espera vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço. Beijo. E até lá.